Então, bom dia. Hoje é indoors, ou melhor, aqui dentro do carro. Você está com a cor do dinheiro, do dia 26 de maio do ano de graça de 2021. Antes de irmos ao programa de hoje, temos aqui mesmo muita coisa para comentar. Eu gostava apenas de fazer dois alertas. O primeiro é lembrar que na sexta-feira, dia 28 de maio, atenção, não há aqui coincidências, é mesmo questões de calendário, antes que se ponham para aí com tretas, fete lá liaison. Dia 28 de maio, vamos ter um webinar sobre imobiliário, ou melhor, sobre tributação de imobiliário. E porquê é que isto vai acontecer? Porque, como você reparou na semana passada, quando fizemos a cor do dinheiro e a visão, fizemos o programa deste mês sobre Corporate Vision, sobre tributação de imobiliário, teve muita aceitação, não só nos views, nas interações que nós tivemos e também nas mensagens que eu recebi, e sei que com a visão aconteceu a mesma coisa, para irmos buscar uma sessão mais prática para perceber como é que isto funciona, nomeadamente algumas das soluções que a visão propôs no programa. E, portanto, nós decidimos fazer um webinar que vai para o ar no dia 28 de maio, pelas 11 da manhã. Eu vou colocar aqui o teaser a seguir, depois deste programa, e vou lá deixar o link para você se poder inscrever se estiver interessado. Já sabe, tributação de imobiliário. Segundo alerta que queria fazer, parece que o Sr. Presidente da República, aliás, não é alerta, perdão, é um dos assuntos para hoje. Parece que o Sr. Presidente da República finalmente terá ficado horrorizado com a história dos estados de emergência. E, portanto, ontem veio dizer que, apesar deste agravamento da incidência na região de Lisboa, não está a pensar recorrer ao estado de emergência. Aleluia, praise the Lord. A ver se a malta começa a perceber que o excesso nesta matéria é assassinar a economia. Bom, mas antes de irmos à agenda propriamente dita, quero também lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, escrever lá no cupão promocional de saída no checkout Camilo, tem um desconto de 10%. E depois tem aqui as promoções especiais de cada semana. Esta semana é o Smartwatch. Também fica disponível aqui no final. Bom, feito estes alertas, vamos então à edição de hoje. Havia aqui mais um ou dois pontos que eu queria comentar, mas vou deixar para amanhã, porque já sei que depois não vamos ter tempo para tudo. Nomeadamente para a TAP, porque teve um prejuízo de 1.500 milhões de euros, quase. E naquele aumento de capital que falei ontem, o Sr. Humberto Pedrosa, parece que, como dizia o Pedro Nuno Santos, a sua participação ficou reduzida a pó, ou próximo disso. Vamos deixar isso para outro dia. E vamos então à agenda de hoje. Já agora, em relação a esta questão do estado de emergência e das medidas que podem acontecer em Lisboa, eu espero mesmo que haja juízo por parte das entidades oficiais e não só. E já agora que nos façam um favor, que nos esclareçam mesmo se aquela brincadeira que aconteceu estúpida, que foi as celebrações de forma desregrada, de adeptos do Sporting tiveram ou não influência no que está a passar. Porque eu não gosto, mas não gosto mesmo, de ver gente de ciência, da academia, fazer fretes ao governo. E a sensação com que fiquei nas últimas 2 semanas foi que há gente da ciência a fazer fretes ao governo nesta matéria. Numas alturas parece que ajuntamentos provocam problemas. Noutras alturas parece que não. Isto, em vez de ser em função da verdade, é em função do frete que se faz aos governos. Pronto. Não sei se está a perceber o que estou a referir, mas pronto. Vamos lá então à agenda de hoje. Houve um espectador, eu tinha visto a entrevista do embaixador de Israel à TV, mas houve houve várias pessoas, não foi só uma, que me perguntaram porque é que você não comentou aquilo. Bom, não tinha pensado comentar, mas depois de terem feito o alerta, o pedido, até para não haver dúvidas, fui rever a entrevista e descobri que tinha perdido uma parte dessa entrevista. E essa parte da entrevista que eu perdi penalizou o juízo que eu fiz, ou melhor, que eu já tinha feito a entrevista. E porquê é que estou a dizer isto? Olha, porque não gostei nada da entrevista que Miguel Sousa Tavares fez ao embaixador de Israel. E vou dizer isto com todas as letras.
para falarmos sobre certos assuntos, não é sobre certos assuntos, sobre os assuntos, nós temos de estar documentados. Temos de estudar os assuntos. A sensação com que eu fico às vezes às segundas-feiras, quando vejo entrevistas do Miguel Sousa Tavares, é que ele não se documenta. E houve ali um momento em que se ele vira e diz para o embaixador: mas eu nunca vi Israel a dizer isto. O embaixador pega nos dados, tal, e está-lhe ali. Bem, isto... O Miguel Sousa Tavares tem o nome que tem, não vai ficar diminuído por eu criticar ou não. E, portanto, a questão aqui não é esta. A questão é, do ponto de vista de informação, para quem está a ver, é importante que a gente seja o mais fidedigno possível. Ora, nós só conseguimos ser o mais fidedignos possível se estivermos documentados sobre os assuntos. Porque depois fazer afirmações que não são substanciadas e que outra pessoa do outro lado pega em factos e atira para cima da mesa e nós fazemos uma figura um bocado feia, enfim. E isto aqui não tem nada de pessoal. Porquê é que trago isto aqui hoje? Porque em Portugal, como você já percebeu, veja o dia D desta semana. O Rui Ramos e o Vasco Rato explicaram isto muito bem. Nós temos em Portugal uma retórica anti-Israel, com raríssimas exceções. A retórica é anti-Israel. Eu ainda não percebi isto muito bem porquê. Nos anos 70, quando Israel era uma república, era uma república socialista, não é? Porque havia um Partido Trabalhista que mandava Israel, de que expoente máximo nas décadas mais recentes foi a senhora Golda Meir, não é? Israel era uma espécie de darling da malta que adorava o socialismo. A partir do momento em que começaram a aparecer governos conservadores, foi uma chatice, não é? Toda a gente se vira contra Israel. O que é chocante nisto é que isto é um discurso que não é só da esquerda, apanha uma parte da direita. E eu vou voltar a dizer aqui uma coisa que disse há 2 semanas. Israel é uma democracia. Não há mais democracias ali na zona. Para mim isto chega. Pode haver excesso de um lado? Pode, mas também há muitos excessos do outro. É bom não esquecer isto, não é? E é bom não esquecer que há uma resolução das Nações Unidas a dizer assim, 2 Estados. E eu já vi dirigentes de Israel dizerem assim, nós aceitamos 2 Estados. Não pode haver uns malucos de um lado que dizem, eu não quero aquele Estado e vou dar cabo dele. Não pode ser, não é? Pronto, está o assunto arrumado. Ponto seguinte. Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, e a antecipação da vacinação em Lisboa. Eu ontem vi uma aquelas rábulas típicas de Rui Moreira e de uma série de gente em Portugal que quer dividir o país, adora dividir o país. Bom, você tem uma incidência grave com o risco de se tornar uma coisa feia em Lisboa. A Autoridade de Saúde decide, vamos antecipar aqui a vacinação em Lisboa. E a primeira coisa que eu ouço é, ainda não sequer tinha analisado aquilo, já estava o Rui Moreira na TVI a dizer, não pode ser e tal, não pode haver vários países, não sei das quantas. Isto aqui é deplorável. É uma das razões pelos quais eu não gosto da política de Rui Moreira. Não é da pessoa, isto é irrelevante. Da política de Rui Moreira. É sistematicamente a querer regionalizar o país. Não vale a pena. Isto é um país suficientemente pequeno para nós termos tentações regionalistas. E esta coisa deixa-me defender o meu sítio, porque isto me dá votos, isto não me convence. E eu agora vou analisar isto a seguir, que é para nós vermos o ridículo da situação. Bem, ponto seguinte também. Já falei, o webinar de sexta-feira. Então, vamos lá à questão desta questão da vacinação. Ontem, o secretário de Estado veio logo dizer, Lacerda Salles veio dizer, como temos este problema aqui em Lisboa, vamos antecipar e reforçar a vacinação em Lisboa para a faixa dos 30 e 40 anos. Eu ouvi isto, ainda vinha no carro. E pensei assim, espera aí, não bate certo? Então eu lembro-me de ouvir uma entrevista, de salvo erro à TSF, do vice-almirante Henrique Gouveia Melo, na semana passada, em dizer assim, mas ele tinha dito que se ia antecipar a vacinação dos 40 para os 40 anos e que lá para o final do mês, salvo erro, a partir da 3ª semana do mês, íamos entrar mesmo nos 30 anos. Eu até comentei aqui, recorda-se, quando disse, e a malta que teve Covid, que já está a chegar aos 6 meses, não vai ser vacinada? Por acaso eu sou um dos casos, mas enfim. Lembra-se isto. E de repente ouço a rábula do Rui Moreira. E fico a pensar assim, espera aí. E hoje de manhã, já ontem à noite tinha reparado isso, mas hoje de manhã confirmei, quando ouço dizer, o governo afinal diz que não vai ser só em Lisboa, vai ser para todo o país.
E isto é Portugal no seu pior. Desde um regionalista como Rui Moreira, até tontices do governo, percebe? Que nos leva a fazer esta análise muito simples. Bom, primeiro, vai haver reforço da vacinação em Lisboa ou não? A Task Force diz que não. E já estava previsto, e é verdade. O vice-almirante disse isto na semana passada. Bom, mas ele diz, bom, pode haver reforço é nos tais 55 anos para cima, que já tinham tido a primeira dose, e, portanto, a malta vai reforçar aquilo. Então, qual é a diferença entre isto e o que disse o Governo? É muito simples, eleitoralismo. O Governo quis mostrar que está em cima da situação. Depois da burrada que fez, percebe? Depois da burrada que fez com os festejos do Sporting, depois da burrada que fez da descoordenação entre a PSP e o Ministro da Administração Interna, depois da burrada entre a PSP e a Câmara Municipal de Lisboa, agora estão preocupados. E agora começam a dizer que querem mostrar que estão em cima do acontecimento. Por isso é que foi a rábula dos questões já estava. Que vamos reforçar não sei das quantas. Bom, portanto temos das duas uma. Ou era mau planeamento do Governo, que eu não acredito que quem planeia aquilo é a Task Force, graças a Deus, não é? Ou então o Governo quis fazer um brilharete, sim, mas fica outra pergunta. Então, se o Governo dizia, primeiro vamos reforçar em Lisboa, agora diz é para todo o país, há vacinas para tudo? Bem, das duas uma, se não há vacinas, alguém vai ser prejudicado, eu não sei quem. Mas como eu já tinha ouvido o vice-almirante dizer, vamos reforçar não sei quantos, vamos avançar já com a vacinação na casa dos 40 e dos 30 no mês de junho, chego apenas a uma conclusão. Isto é um país que não se recomenda, onde cada tipo de ação destas traz sempre um cheiro nauseabundo, percebe? Desde o regionalismo, percebe, do Rui Moreira, até a este eleitoralismo do Governo, que é, pá, deixa-me lá passar agora uma imagem para passar uma esponja por cima da burrada que eu fiz há 2 semanas. Foi não prevenir o disparate todo que foi as celebrações do Sporting. Bom, já agora, para a malta da academia, que diz umas coisas numa altura e diz outras, que parece que dá um jeitaço ao Governo, pensem 2 vezes. É que meter a academia em politiquices nunca funcionou, digo eu. Não. Vamos então para a agenda normal. De facto, isto é um país que não se recomenda numa série de coisas. Primeiro ponto. Eu lembro-se de onde ter aflorado isto assim muito en passant, que é o que se passou com o desvio do avião da Ryanair para a Bielorrússia. Eu tenho só uma pergunta. Eu ontem não é porque não tinha tempo. Eu deliberadamente não analisei mais a fundo o assunto, mas hoje já passou o tempo suficiente, vou falar. Bloco de Esquerda e PCP já condenaram a ação. Espera aí. Há um fulano que tem um avião a 7 minutos de passar uma fronteira. Tem 3 passageiros lá dentro, muito suspeitos de pertencer aos serviços secretos. Fabrica-se um aviso de bomba. Desvia-se o avião com a ajuda de um caça MiG-29. Tira-se o dissidente lá de dentro. Ontem, pelas imagens, viu-se deve ter levado uma carga de porrada monumental. Ainda não ouvimos PCP e Bloco de Esquerda falar do assunto? Pois é. Na Bielorrússia manda um ditador, não é? E os blocos e os PCP estão muito preocupados com outros ditadores, entre aspas, pelo mundo fora. Pois é. Que chatice, pá. Mas que vergonha, caramba. Mas que vergonha. Eu acho que... já agora mais uma coisa. A comunicação social de esquerda, os comentadores de esquerda e os politiquinhos que passam todos os dias aqui em cima do Ventura, dos Bolsonaros e Diabo 4, agora não abrem a boca? Não? Portanto, foi um ato legítimo. Eu ontem, alguém me contou, não sei se é verdade, e portanto vou dizer isto com a devida reserva. Alguém me contou que uma senhora, salvo erro, do PCP, numa destas coisas aqui da Câmara de Lisboa, ou melhor, do município de Lisboa, ter-se-á mostrado a favor da ação do governo bielorrusso. Eu estou-me a rir, isto é grave, não tem piada nenhuma, mas estou-me a rir, porque, repare, o PCP encomenda loa já Coreia do Norte e o Bloco de Esquerda.
à Venezuela, a Cuba, agora calam-se na Bielorrússia. Eu garanto-vos uma coisa, vai haver um dia em que Portugal vai ter eleitores que mandam esta malta toda para o caixote do lixo. Percebe? Porque não pode haver boas ditaduras e más ditaduras. Ou melhor, não há boas ditaduras e más ditaduras. Um ditador é um ditador. E, portanto, se nós queremos ser coerentes na vida, temos de criticar uns e outros. Não fica bem fazerem esta figura. Bom, também não fica bem à malta da comunicação social fazer estes papéis. O Dr. Judice costuma dizer, então ontem estive com ele na convenção do Mel, já vou falar a seguir. O Dr. Judice costuma dizer que o Bloco de Esquerda, o PCP, mas o Bloco de Esquerda sobretudo, tem uma grande aceitação nas redações. Eu acho que ele tem toda a razão. Bem, isto é uma chatice, não é? Que o Lukashenko é do clube dos ditadores de esquerda e, portanto, dá jeito de calar a boca ou ainda apoiar o Lukashenko, não é? Os outros chamam chatice. Bem, ponto seguinte. Vem aí uma nova associação de empresários. Deu o meu jornal ontem em primeira mão. Eu não comentei isto porque não tive tempo. Esse assim não tive tempo. Já sabia, já tinha ouvido os zunzuns sobre isto. Até inclusive sei de pessoas que foram contactadas para dirigir a própria associação de empresários. Mas não abri a boca para não estragar a caixa. E ontem ao ver aquilo, reparei que havia 3, deixe-me lá ser o mais concreto possível, havia 3 objetivos, um é qualificar as pessoas, outro é repensar o papel do Estado, enfim. Isto está tudo muito certo. Mas eu tenho umas perguntas a fazer, que é o objeto do meu artigo do Jornal de Negócios de hoje, que é o seguinte. Vou-lhe contar uma história, ok? Vou-lhe contar uma história. Aqui há uns tempos, numa das associações empresariais já existentes, o presidente dessa associação ficou muito desagradado com uma ação do governo, não interessa qual foi o governo. E então chama os seus membros, para a direção, que estão em empresas, e diz assim, meus amigos, temos que encostar os pés à parede. Quer dizer, a linguagem é minha, não foi bem assim, nem posso estar aqui a dar mais detalhes, que é para não saber quem é que foi. Mas eu sei que costuma ver a cor do dinheiro, portanto ele sabe do que é que eu estou a falar. E diz assim, pessoal, temos de tomar uma posição. E temos de tomar uma posição dura. E a malta da associação disse, sim senhor, força para isso, vai gás nessa brincadeira, dá porrada nos gajos. E a associação tomou uma posição dura. Dali uns dias, a pessoa que dirige a associação começa a receber chamadas, vejam lá e tal, olha, os gajos estão muito chateados, parece que o governo ficou chateado com aquilo e tal. Inclusive já houve alguém que começou por aqui que pode haver represálias, não sei quantos, e portanto, vejam lá se vocês suavizam a posição. Hello? What the fuck? Querem ser levados a sério? Desta maneira? Não. Só um pormenor. Eu detesto empresários que se borram todos, desculpem a expressão, perante o poder político. Odeio empresários assim. Não são empresários. São freteiros. São gente que come na gamela do Estado. Ok? O grande defeito de Portugal, que os socialistas adoram, é ter gente desta, pendurada na mesa do orçamento. Porquê? Porque é a melhor forma de pressionar as empresas. Quando o governo não gosta de alguma coisa, atenção, olha os fundos. Até houve uma vez que disse que mandava lá a malta do IRC. Está a perceber? Que é uma coisa deplorável. Se a malta quer ser levada a sério, não pode fazer estas figuras. E então o que eu escrevi no Jornal de Negócios, que já motivou um protesto, eu vou dizer daqui a bocadinho quem é que foi, que me desculpa a pessoa que me mandou a mensagem, é o seguinte: se a nova associação for para fazer isto, eu estarei aqui a criticá-los da forma como critico a CIP, a AEP e o DAB4. Okay? Porque acho que os empresários não têm de fazer este papel. Os empresários têm poder suficiente para entalar um governo se for preciso. E é isso que têm que fazer. Se a nova associação for para fazer diferente, olha, cá estarei eu para bater palmas. Esta noite recebi uma mensagem de uma pessoa que faz de comunicação dessa nova associação e disse: não, de facto, isto não é para fazer fretes. Eu espero que não. E fico muito feliz com isso. Mas vou dizer aqui mais. Como eu já tenho uns anos disto, do jornalismo económico, e já vi algumas das pessoas que estão nesta nova associação fazer fretes ao Estado,
ponho um pé à parede e digo assim, esperar para ver, não é? Eu aqui sou como São Tomé, quero lá meter as mãozinhas nas chagas, que é para perceber se é verdade. E, portanto, vou ficar à espera da nova associação, que parece que vai ser lançada em junho. Essa associação, para mim, se tiver os coisas no sítio para fazer oposição ao governo e para ter o governo na ordem quando for preciso, terá o meu apoio. Caso contrário, será o objeto de crítica sistemática aqui no meu programa. Bom, já agora, primeiro dia do MEL, foi ontem, vamos rapidamente a isto. Eu ontem moderei um dos painéis, que era o painel da convergência das direitas. E tinha comigo, ao meu lado esquerdo, o Miguel Morgado, como sabe faz parte do dia D, tinha o Miguel Pinto Luz, do PSD, tinha o Joaquim Aguiar, analista, tinha a Cília Meireles, do CDS, e tinha o Nuno Afonso, do Chega. E eu começo a ouvir todos no meu painel e pensei assim, nós íamos discutir a convergência à direita. Rapidamente percebi que estávamos a discutir a desconvergência à direita. Bem, porquê? Porque o Miguel Pinto Luz chega lá, espeta uma lança no chão, pá, nós queremos isto, está aqui um elefante na sala que é o Chega, não sei o quê. A Cília Meirelles chega lá, espeta a sua lança, não sei das quantas, digo assim, bom, parece que estes tipos esqueceram que o inimigo está lá fora, não é? O adversário chama-se esquerda, não é a direita. Bem, onde é que eu quero chegar com isto? Obviamente, terminei aquilo a dizer o seguinte, meus senhores. Ainda fiquei ainda mais chocado, porque depois ouvi alguns dos presentes no painel dizerem que não havia ainda um conjunto de princípios definidos à direita e, portanto, isto tinha que ser decidido. E eu que pensava que a direita já tinha um conjunto, nomeadamente, de princípios na área económica, já pensados, estruturados, e que era só implementar. Pelos vistos também não. Moral da história. Às vezes, para já, moral da história é só esta. Nós temos mais capelinhas em Portugal, com um país de 10 milhões de habitantes, do que tem os Estados Unidos com 300 e não sei quantos milhões de habitantes. A primeira. A segunda é dizer que isto dos egos em Portugal é uma coisa horrível, brutal. E, sinceramente, fico com aquela convicção que já me ouvi uma vez o Dr. Júdice dizer, e já me disse a mim, conversa comigo, que se calhar se calhar a direita só volta ao poder em 2027. Cada um tem o que merece. E com isto termina o programa de hoje. Às 7.200 pessoas que estão em direto, quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. E também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.